Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos falando sobre a crônica argumentativa. Nós começamos a falar sobre ela lá no início do capítulo, né, na página 29. Vocês leram a crônica sobre Alice no País do iPad, que está na página 31, e responderam as questões sobre essa crônica, né? Nós vimos que a crônica, ela tem como característica ser um texto que permeia entre o campo jornalístico e o campo literário. Então, a crônica, ela vai pegar um assunto do dia a dia ou um assunto recente, né, como uma notícia relevante para a sociedade, mas ela não tem aquele compromisso de transmitir a verdade e passar uma informação como a notícia. Por isso que ela fica entre o jornalístico e o literário, porque ela vai pegar um assunto da atualidade e transformar essa informação, esse assunto, em um texto humorístico ou dramático ou crítico, tá? E aí, isso é a crônica. Então, a gente até viu que o nome crônica vem do grego cronos, que é tempo. Então, por isso que tem essa relação com algo que está acontecendo na atualidade, né? Com o cronos, com o tempo. E essa crônica da página 31, Alice no Reino do iPad, qual que é o assunto atual, né, da época que ela foi publicada, que é uma crônica de 2011, que levou à publicação dessa crônica? Foi a morte do Steve Jobs. O Steve Jobs é o criador da Apple. Por isso que o tema, o título é sobre o iPad, né? O iPad é o tablet da Apple, né? Então, a crônica, ela vai falar sobre as mentes brilhantes da nossa atualidade, como o Steve Jobs, que tinha acabado de falecer, o Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, o Mark Zuckerberg, que atualmente, né, é o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, né? Na época, ele era só o criador do Facebook, mas agora, olha quantos outros aplicativos, né, ele já comprou. Então, são mentes brilhantes, são pessoas que criam e conquistam coisas muito grandes na nossa atualidade, na nossa geração. E qual que é a crítica, qual que é o humor que o autor dessa crônica, que é o Zuenir Ventura, traz? É porque ele compara essas mentes brilhantes com a netinha dele, que na época tinha apenas 2 anos, que é a Alice. Né? Por quê? Porque o Steve Jobs foi um homem que levou quantos anos para conseguir criar um aparelho celular ou computador, seja o que for, e chamar de Apple. E a neta dele, de apenas 2 anos, consegue utilizar esse aparelho com muita destreza para jogar, para acessar o Facebook, né? Sem precisar de ajuda, e até ensina ele, né? Como ele fala. Então, quem é a mente brilhante da atualidade? Não é verdade? É o Steve Jobs, que acabou de morrer e muitos estavam chorando, né, naquela época, a sua perda? Ou é a netinha dele? Então, essa é a grande crítica que ele traz, e traz argumentos para sustentar e tudo mais. Então, isso é a crônica e a crônica argumentativa. A gente viu também um pouquinho sobre a objetividade e a subjetividade. O que é isso? Palavras, né, parecidas, mas o que elas querem dizer? Bom, a gente fala de objetividade e subjetividade quando a gente fala da linguagem que um texto utiliza para passar uma certa informação. Bom, objetividade lembra objetivo, né? Então, textos que usam uma linguagem mais objetiva, quais são?
Pensa em jornal, por exemplo, né? O jornal é um texto extremamente objetivo, porque a linguagem utilizada é uma linguagem rápida, direta, não pode deixar espaço para dúvidas, não é verdade? Então, a forma como o jornalista passa a informação é uma forma muito clara. Por quê? Porque o telespectador, ou o ouvinte, ou o leitor não pode ficar com dúvida, não pode entender a coisa de outra forma. Tem que ser tudo muito bem explicado, muito bem falado. Isso é uma linguagem objetiva. A linguagem do nosso livro didático é uma linguagem objetiva. Então, aqui predomina a objetividade. Ao contrário do poema. O poema é cheio de subjetividade. Por quê? Porque o poema não quer simplesmente passar uma informação, pronto, e acabou, né? O poema, o objetivo do poema é que você leia, que você reflita, né? Que você pense naquilo ali, que você tenha várias interpretações. Eu tenho uma interpretação, você tem outra, a gente discute aquilo. Ninguém nunca vai chegar num ponto final. Isso é a literatura. Então, a literatura não tem uma linguagem objetiva, ela tem uma linguagem subjetiva, que cada um pode ter uma interpretação, que está escrito nas entrelinhas. Isso é a subjetividade. Então, no poema, num texto literário, né, num romance, num conto, como a gente já estudou os contos, né? Tudo isso que vai predominar é a subjetividade e não a objetividade, beleza? Então, tá aí um pouquinho a explicação sobre objetividade e subjetividade. E aí, vocês fizeram os exercícios, lá na página 35 a gente começa a falar sobre pronomes. E aí tem uma outra crônica para vocês lerem, que se chama Mila, do Carlos Cone. Vocês vão ler e vão responder as questões. Mas, o que a gente precisa saber aqui sobre pronomes que a gente vai voltar a falar? Bom, nós vimos que os pronomes, eles são divididos em 6 classes, né? E aí, os pronomes pessoais do caso reto, nós vimos que eles sempre vão exercer função de sujeito nas orações, porque eles sempre virão antes do verbo. Já os pronomes oblíquos, eles sempre vão ser complementos verbais, porque o lugar deles é depois do verbo. Mas nem sempre a gente fala assim em língua portuguesa. O correto, assim, gramaticamente falando, seria que a gente falasse assim, dá-me o livro. Mas a gente não fala assim, não é verdade? A gente fala, me dá o livro. Isso está errado? Não está, né? Não está errado. A gente tem essa forma na língua portuguesa. É uma variação. É aceita, né? Mas o fato da gente ter colocado o pronome me antes do verbo faz dele sujeito? Não. Ele continua sendo um complemento do verbo. Então a gente vai ver que a colocação desses pronomes em outros lugares da frase não mudam a função deles. Eles continuam sendo complemento ou sujeito, mas apenas a colocação deles na frase que é diferente, beleza? Além disso, a gente também vai ver um pouquinho nesses exercícios aqui que vão até a página. Deixa eu ver aqui até qual página que vai esses exercícios. 39, 40, vai até a página 40, tá? A gente ainda vai ver sobre os pronomes demonstrativos. Eu já falei isso um pouquinho em sala de aula, né? Os alunos que estavam presenciais vão se lembrar. Os pronomes demonstrativos também são utilizados em língua portuguesa como elementos de retomar algo que já foi falado no texto, tá? Então, se eu falo, nós teremos uma prova nessa semana. Se eu falo que é nessa semana,
significa que é na semana que está acontecendo. Mas se eu falo que é nesta semana, é na semana que está por vir. Por quê? A gente já estudou isso. Essa é algo que já foi dito no texto, que já aconteceu, que já foi falado. E o esta é algo que ainda está por vir, que ainda vai ser dito, né? A gente viu isso também. Então, esses elementos de retomada, tudo bem? Então, olha só, vocês vão fazer esses exercícios para pensar nessas diferenças que vão da página 35 até a página 40 no livro didático. E lá no livro de atividades também tem exercício para vocês fazerem essa semana, combinado? Deixa eu só ver a página aqui. A partir da página 12, vocês podem fazer os exercícios da página 12 até a página 30, tá? Podem fazer os exercícios do livro de atividades, tá bom? Vai fazendo aí, que vai falar sobre essa retomada, tanto dos pronomes quanto dos pronomes pessoais, quanto dos pronomes demonstrativos. Combinado? Bons estudos essa semana e até a próxima aula de língua portuguesa.